Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Entre Receitas. Entre Receitas, o podcast em que falamos sobre saúde à nossa maneira. Eu sou a Ana e sou nutricionista. E eu sou a Cláudia, sou médica de família. E hoje vamos falar de uma situação que deixa muita gente confusa. Então, vão à consulta com o médico de família, à espera que ele lhe dê comprimidos e saem de lá com uma prescrição de exercício físico e dieta. A minha receita tem passos. Então, vamos imaginar um cenário. Estão no café, alguém diz que tem um colesterol alto e nós pensamos: realmente também fiz análises para aí há uns 3 anos e o meu colesterol também estava alto. E surge a dúvida: o que é que eu devo fazer? Devo ir ao médico? Devo fazer análises? Mas não queria nada começar a tomar medicamentos já aos 30. E depois surge o choque. Tive recentemente uma mãe que disse ao filho para vir à minha consulta. Porquê? Basicamente porque precisava de mudar de vida. Eu gosto muito assim desta ideia da minha consulta, serem lá com vontade de mudar para uma vida mais saudável. E esta mãe, na consulta seguinte, diz que o filho está a fazer meia hora de atividade física. Era uma pessoa que não fazia absolutamente nada, era um jovem sedentário, fumador, sem qualquer cuidados na dieta. E, portanto, neste momento a mãe vem a dizer que ele mudou efetivamente de vida porque me ficou com raiva, porque fui a primeira médica que não me mandou fazer comprimidos. A raiva também pode ser um excelente motor para a mudança. Exatamente. E também é assim, se alguém chega à tua consulta, diz que já lhe prescreveram imensos comprimidos e que não fez absolutamente nada, o caminho também tem de ser outro, não é? E, no fundo, na consulta, e eu acho que isso é muito importante, na consulta nós temos de ser francos e dizer desde logo a quem nos está a orientar aquilo que estamos ou não disponíveis para fazer. Porque se nós vamos a uma consulta e não estamos disponíveis para fazer alguma coisa e o médico nos orienta para fazer essa coisa, não faz muito sentido essa abordagem. Pronto. Basicamente, o que aconteceu ali foi que me pareceu que ele efetivamente ia conseguir fazer aqui alguma gestão destes hábitos e que íamos conseguir chegar a bom porto. E efetivamente, já voltou à consulta com menos de 18 quilos e sem fumar. Não sei se conheces o score, o risco a 10 anos de ter infartos ou AVCs reduziu imenso. E nós temos várias organizações, a Organização Mundial da Saúde, a American Heart Association, a European Society of Cardiology, várias, e vários estudos que todos os anos saem nos dizem realmente que a atividade física ajuda a regular, ou a diminuir, neste caso, o risco de doença cardiovascular, de diabetes, de ansiedade, de depressão, de vários tipos de cancro e a perda de peso, associada muitas vezes a estas alterações do estilo de vida, especialmente em pessoas que tinham excesso de peso ou obesidade, traz ainda benefícios extra. Ao recomendar exercício físico, no fundo estamos a escolher uma intervenção que tem benefícios, conforme já disseste, e que tem poucos efeitos adversos, com benefícios que são suportados pela evidência em muitas patologias. É importante aqui só clarificarmos que estas abordagens nem sequer são alternativas à medicina, não estamos a falar de nada assim muito esotérico. É efetivamente medicina baseada na evidência, só não vem nem em caixas nem em comprimidos. Claro, então na prática como é que isto aparece numa consulta de medicina geral e familiar? Muitas vezes começa assim. A tua tensão arterial tem aumentado, o colesterol também, passa o dia sentado. Basicamente, se continuarmos neste cenário, provavelmente, numa das próximas consultas, vamos precisar de começar aqui a ter uma conversa sobre medicação crónica para evitar uma doença que o deixe incapaz. Porque às vezes falamos de infartos, de AVCs, de riscos, portanto parece tudo assim muito estatístico. Se nós pensarmos que um infarto pode acabar com uma vida vários anos antes daquilo que seria necessário, levar a intervenções que são dolorosas. Um AVC pode deixar alguém que teria vários anos de vida com qualidade, a viajar, etc., incapaz, numa cama, sem se conseguir mexer, sem conseguir falar. Portanto, o cenário torna-se assim um bocadinho mais sério, não é? E leva-nos efetivamente a pensar qual é que é o cenário que nós queremos para a nossa vida e para a nossa saúde nos próximos anos. E, sem querer acrescentar ao teu cenário negativo, mas agora lembrei de uma coisa que acho interessante, que é a esperança média de vida em Portugal está ao nível da Europa e estamos muito bem classificados. Mas se formos olhar para os anos de vida isentos de doença, ou seja, aqueles anos em que as pessoas vivem efetivamente com qualidade de vida, não estamos nada bem posicionados. E, portanto, às vezes as pessoas pensam nos infartos e nos AVCs e nos cancros, mas pensam, mas as pessoas vão sobrevivendo e depois com tratamentos e não sei o quê. Não é bem assim. O importante é mesmo evitarmos esse tipo de acontecimentos. Mas, voltando à tua abordagem mais positiva, e perguntas ao paciente se será possível reverter isso. Não sentes que eles ficam um bocadinho desiludidos? Pensam, vinha à médica, estava à espera que ela me desse uma solução, tipo comprimido na mão, e ela afinal vem-me falar de exercício para me dar trabalho. Eu acho que depende um bocadinho do tema, porque o colesterol ainda, ainda tem assim muita controvérsia e muitos receios e enfim. Mas aquilo que eu sinto muitas vezes é isto não está assim tão mal, ou a minha tensão está mais alta porque eu estou aqui, estou nervoso,
O colesterol está assim, se calhar foi porque eu comi uma francesinha da dia antes. Portanto, há sempre assim um bocadinho de. Daqui a uns meses nós voltamos a ver nas análises como é que isso está. E quem nesses meses trabalhe na sua saúde e que mude mesmo e que comece a fazer dieta, a questão do exercício físico, mas também há quem se baseie na esperança de análises melhores no futuro. Mas recomendar o exercício tem tanta evidência, como já falaste, como a prescrição de medicamentos. Vamos por definir o tipo de atividade, a frequência, mesmo o objetivo clínico. E vamos adaptando a cada pessoa e à realidade de cada pessoa. E há efetivamente quem detesta o ginásio, mas até adora caminhar. Quem sabe ouvir um podcast. Há quem prefira dançar, há quem tenha uma bicicleta encostada lá em casa que poderia começar a usar, como eu já dei o exemplo noutro episódio. Depois há quem tenha alguma condição clínica, física, como as artroses, por exemplo, há quem tenha pouco tempo, há quem esteja a cuidar de um familiar e não tenha muita disponibilidade. E, portanto, a melhor prescrição de exercício é aquela que a pessoa consegue manter de uma maneira consistente, como nos dizem as várias sociedades. No fundo, é o mesmo que acontece com o plano alimentar, que não vale a pena fazer uma coisa muito XPTO, muito exigente, se a pessoa depois não a vai cumprir. Certo, às vezes temos de começar por dar uma volta ao prédio ou subir as escadas. É isso. Vamos a recomendações concretas? Sim. Segundo a OMS, os adultos devem fazer entre 150 e 300 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, ou 75 a 150 minutos de uma atividade vigorosa, ou, como já falámos também no episódio anterior, a combinação de ambos para benefícios adicionais em saúde. Portanto, traduzindo, o moderado é aquela caminhada rápida ou pedalar mais calmamente, em que conseguimos ir falando ou conversando com a pessoa que está connosco ou até cantando. A vigorosa é aquela que já estamos super ofegantes, super suadas, já não conseguimos manter uma conversa. Exatamente, e além disso recomenda-se treino de força pelo menos 2 dias da semana, com pesos, bandas elásticas, exercícios com o peso do corpo, muitas vezes falam dos garrafões de água. Portanto, basicamente, se não der para fazer no ginásio, tirar o pó da tal bicicleta que está lá no cantinho, ou a de pesos que vocês tinham comprado ou recebido no Natal, quem sabe, e dar esse uso. E não pensar que os pesos são só para aquelas pessoas que querem muito ir para o ginásio, querem ficar todas bombadas, tudo é muito importante, especialmente em mulheres pré-menopáusicas, porque já vamos perder muita massa muscular nessa altura, portanto mais vale tentar forçar e manter alguma antes que a percamos. E mesmo nos idosos. Mas independentemente disso tudo, o que é certo é que muitas pessoas nos dizem isso era muito bom, mas eu não tenho tempo para fazer exercício. Certo, também acontece na minha consulta. Mas escolhermos um exercício que nos dê prazer, nem que seja porque nos dá resultados que nós gostamos, acaba por nos ajudar bastante a encontrar um espacinho perdido na nossa agenda muito atarefada. Foi por isso que nos juntámos à Apex Fitness, a quem agradecemos desde já o apoio neste episódio. Eles fazem aqueles treinos rápidos e intensos de 20 minutos, não é? Mesmo para os nossos ouvintes cheios de pressa. Exatamente. Tens um treino de eletroestimulação acompanhado com um profissional de desporto que adapta o treino aos teus objetivos e eventuais restrições. O treino com eletroestimulação reduz significativamente o tempo de treino, eles fazem exatamente isso, 20 minutos, porque estimula simultaneamente vários grupos musculares. Enquanto está a acontecer esta estimulação, estás a fazer um treino com PT, que é bastante puxado, e portanto com exercícios ativos, e um treino adaptado a ti, que vai ajudar então a aumentar a tua massa muscular e queimar gordura se for esse o teu objetivo. É o treino ideal para quem gosta de cafés expressos, rápidos e eficazes. Se quiserem saber mais, podem ver o site ou as redes sociais apexfitness.pt. E para crianças e adolescentes, quais são as recomendações? Cerca de 60 minutos por dia e atividade moderada a vigorosa. O que é isto? Correr, saltar, brincar, andar de bicicleta, no fundo, tirar os ecrãs e promover o movimento em família. Sempre com uma abordagem, e isto é importante, sem culpas, focada na saúde, na funcionalidade, nas coisas giras que o nosso corpo consegue fazer e não na balança, portanto em números de balança ou na aparência da criança ou do adolescente. Sim, e o excesso de peso e a obesidade infantis tem sido um tema recorrente, porque realmente está a aumentar muito e está a assumir uma proporção muito grande. E todas as sociedades de pediatria o que sugerem ou que recomendam nesta faixa etária para o tratamento do excesso de peso ou obesidade é efetivamente muito baseado no estilo de vida. A alimentação, o exercício e o sono. Muitas vezes, esta tendência para o excesso de peso e esta preferência por determinados tipos de alimentos começa ainda durante a gravidez ou é determinada durante a gravidez desta criança. E o exercício na gravidez é também um tema que causa ou leva a muitas questões, não é? Sem dúvida, porque as indicações mudaram recentemente e a atualização acaba por se fazer, enfim, ao seu ritmo. Aquilo que neste momento se recomenda, tendo em conta a evidência mais recente,
é que na ausência de contraindicações, a grávida deve manter ou iniciar exercício de forma acompanhada com alguém com formação na área, nomeadamente com formação específica na gravidez. O exercício nesta fase tem benefícios que estão comprovadíssimos. Menos risco de excesso de peso, menos risco de ganho excessivo de peso durante a gravidez, um melhor perfil metabólico, lá está, tanto da mãe como do bebê, e isto depois acaba por se associar a menos riscos para ambos, diabetes gestacional, hipertensão, a macrosomia, que é os bebés que nascem muito grandes e depois a nível do parto acaba por haver muito mais complicações. A dieta e o exercício físico. Ana, o que tens a dizer sobre isto? Começando pelo mais óbvio, que foi este boom dos últimos anos, que era já da última década, que é a proteína. Há esta mensagem sempre subliminar que toda a gente precisa de proteína, mesmo aquelas pessoas que vão só fazer 2 aulinhas por semana ao ginásio já precisam de um pote de proteína em pó. Desculpa, achei E não precisamos? Não. Como eu já tive a oportunidade de dizer no episódio da proteína, nós tendemos, como população no geral, a ingerir mais proteína do que aquela que precisamos e não menos, como essa mensagem nos parece querer dizer. Por isso, exceto se forem atletas de alta competição ou se fizerem treinos realmente muito intensos, por exemplo, professores de ginásio ou assim, que estão sempre a treinar, sempre a dar aulas, à partida não vão precisar de mais proteína do que pela via dos suplementos, para além daquela que já ingerem numa dieta saudável e equilibrada. Mas vão ouvir no nosso episódio da proteína, que tem lá muita informação relevante e importante. Muito bem. E ainda há outros suplementos de que se fala aqui, assim, no mundo dos ginásios, nomeadamente a creatina. A creatina também está muito na moda e muito presente neste mundo do ginásio. O que ela faz, de uma maneira simplificada, é aumentar a disponibilidade de energia no nosso músculo. Quando nós fazemos exercício, vamos como que gastando as moléculas de energia que temos disponível no nosso músculo, entre aspas. E a creatina o que faz é acelerar a sua reposição. Quando é que isto é importante? Em pessoas que treinam muito intensamente, e especialmente aqueles desportos que são mais explosivos, em que a pessoa precisa ter mais energia disponível. E parece também ajudar na recuperação e na diminuição da fadiga. Agora, mais uma vez, quem é que temos à nossa frente? É alguém que treina 100 metros e que faz competições de 100 metros? Ou é alguém que faz 2 aulinhas de body pump por semana? E nesses casos, não precisamos. Ou seja, tanto no caso da proteína como suplemento, como da creatina, nós temos evidência robusta, mas apenas para quem precisa destes suplementos, não é para toda a gente. Tenho visto muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, profissionais de saúde, a falar sobre a creatina, nomeadamente a nível da questão da demência, funções cognitivas, memória, tempo de atenção. Do que eu tenho visto, a evidência ainda não me convence totalmente. Parece ser um bocadinho melhor para as doenças neurodegenerativas do que simplesmente a nossa atenção no dia-a-dia, mas ainda assim gostava de ter mais estudos antes de comentar. Isso. E já agora, perguntam sempre sobre os rins. A creatina monoidratada nas doses que são geralmente recomendadas, portanto 3 a 5 gramas por dia, é consistentemente classificada como segura e bem tolerada em indivíduos saudáveis, portanto sem qualquer insuficiência renal ou patologia. Portanto, mais algum suplemento? Também temos a cafeína, para a qual temos boa evidência na melhoria da performance desportiva e essencialmente na diminuição da sensação de esforço. Ou seja, quanto mais não seja, ela vai nos dar aquele boost mental que nos faz pensar menos no quão cansados estamos e por essa via conseguimos aumentar a nossa performance. Parece uma menina na escola que acabou de fazer a letra. E depois temos também a água, que apesar de não ser um suplemento, é talvez a minha recomendação mais importante. Mantenham a hidratação, especialmente depois do treino. Associada à água, vem muitas vezes a questão dos eletrólitos. Precisamos ou não precisamos? Mais uma vez, a evidência é robusta. Os eletrólitos são importantes, mas só para quem precisa deles. Ou seja, para quem faz treinos muito intensos, longos, em que transpira muito e perde efetivamente muitos eletrólitos que precisamos de repor. Muita atenção naquelas pessoas que fazem só um treino recreativo e que tomam muitos eletrólitos. Há um risco associado, já houve um ou dois casos que me consigo lembrar assim de memória, de atletas que acabaram infelizmente por falecer por excesso de eletrólitos. Portanto, qual é a recomendação? Exercícios leves a moderados, com uma duração inferior a 60 minutos, num clima ameno, com uma perda de suor moderada, só precisam de água. Clean, não complicar. E uma alimentação saudável para repor aquilo que se perdeu. Take home messages. Algumas ideias-chave deste episódio. A prática regular de exercício físico reduz o risco de doenças cardiovasculares, metabólicas e melhora a saúde mental.
Não precisas de treinar como um atleta. A consistência é mais importante que uma intensidade extrema. Combinar o exercício aeróbio, treino de força e mobilidade traz mais benefícios do que fazer apenas um dos tipos de exercício. O exercício ajuda a regular o sono, o stress, a glicemia e a pressão arterial. E qualquer movimento conta. E o melhor exercício é aquele que consegues manter ao longo do tempo. Pronta para o nosso rapid fire habitual. Bora. Só conta como exercício se for no ginásio e a suar muito. Não, caminhar, subir escadas e brincar com os filhos também conta. Treino de força e com peso é só para aquelas pessoas que querem muito músculo. Não, é essencial para a tua saúde. 30 minutos fazem assim tanta diferença na saúde. Sim, e se contares de forma acumulada ao longo do dia, também conta. O exercício físico, para além de melhorar a saúde física, melhora também a mental. Sem dúvida nenhuma. Vamos a uma boa notícia? Sempre. Um estudo publicado no American Journal of Preventive Medicine analisou dados de quase 80 mil participantes ao longo de quase 17 anos e descobriu que caminhar em passo rápido apenas 15 minutos por dia está associado a uma redução de cerca de 20% no risco de morte por qualquer causa, especialmente por doença cardiovascular, como falámos há bocadinho. Mudar aqui a dispositivo permaneceu mesmo depois de ajustar fatores como a dieta, o tabagismo e o consumo de álcool. Por outro lado, Quando o vosso profissional de saúde vos recomendar uma pequena caminhada depois das refeições, acreditem nele, tem efeitos. Obrigada por estar desse lado. se este episódio te fez sentido, partilha com alguém que saiu da consulta a achar que lhes mandaram fazer exercício porque o quiseram despachar. Nós voltamos para a semana com mais ciência prática, conversa boa e receitas com muito movimento à mistura.